Finalmente, parte 2! Uhul! Quando eu comecei a contar a minha história, parte 1, 84 anos atrás, essa cerca dava pra ver a casa dos vizinhos, porque foi logo depois do furacão. E agora a gente já trocou cerca, já fez um monte de coisa aqui, trocou até telhado nessa casa. E eu tô de volta pra contar a parte 2. Então vamos lá. Se você ainda não ouviu a primeira parte da minha história, volta lá no vídeo que eu vou colocar aqui o link pra ver, né, como tudo começou lá, de quando eu tava no Brasil, de como eu vim pra cá como au pair. E hoje eu vou continuar contando a partir do ponto que eu parei, que foi do meu primeiro trabalho na UES, World Education Services, como estagiária, e como é que eu consegui os trabalhos depois, né, até chegar a ser gerente de RH e até chegar onde eu tô agora, que é ser mentora de carreiras para imigrantes. Então, volta lá, se você ainda não assistiu. Então, como eu tava falando, no US, na World Education Services, a empresa foi uma empresa muito legal de trabalhar. Ela fica ali downtown Manhattan mesmo, em Nova York, em New York City. Sabe ali onde tem o Bull do Wall Street? É um pouco mais para baixo. E do escritório, era um escritório, né, era um prédio alto, dava pra gente ver a Estátua da Liberdade lá no fundinho. Então foi a minha primeira experiência assim trabalhando em Nova York, né? Pegando o trem, o metrô até lá downtown, que era praticamente a última parada em Manhattan, e vestindo, né, de socialzinha e tal, e trabalhando numa empresa. Então era muito gostoso, assim, ter esse accomplishment, né, essa conquista de conseguir trabalhar numa empresa americana. Na verdade, não é tão americana assim. Acho que a dona é... eu não vou lembrar, mas ela é uma imigrante, a dona. Vou colocar aqui depois. E tinham muitos imigrantes trabalhando nessa empresa, né? Porque eles fazem equivalência de diploma, que é como se fosse uma comparação entre o diploma de países que não são os Estados Unidos com o sistema de educação aqui dos Estados Unidos. E eles falam pra você o que é equivalente, né? Se vale como uma graduação, se vale como uma pós-graduação, se vale como só um certificado. Então eles fazem essa comparação. E aí eles tinham um departamento que chamava Global Talent Bridge. Acho que eles ainda existe, mas de uma forma mais integrada com a empresa, que ajudava os imigrantes a entenderem como que eles poderiam usar os diplomas aqui nos Estados Unidos. Então, eles faziam workshops, eu trabalhava diretamente, né? Minha chefe era a pessoa que fazia os workshops, e eu ajudava ela a desenvolver, a fazer as apresentações, a fazer as coisas de logística, né? Então, onde que ela ia dessas palestras, se era na biblioteca, se era num evento. E eu ajudava com a parte de tradução também, né, dos materiais, e a fazer com que o material fosse pedagogicamente entendível pelos imigrantes, porque como eu também era imigrante, eu tinha já, né, esse olhar mais fresco, essa diversidade, para dar uma olhada no conteúdo que ela criava. Ela era americana, e conseguir digerir isso para a comunidade de imigrantes. Então foi um trabalho assim incrível, que já me colocou meio que em contato com essa missão, né, de ajudar os imigrantes a terem uma vida plena aqui, a não terem que voltar para fazer trabalhos de sobrevivência, né, e sobreviver só. Então tinha muita pesquisa também envolvida com relação ao desperdício que é, né, o imigrante que já vem com qualificação, que já vem com faculdade, com educação, com experiência, ter que fazer trabalhos que não são relacionados à área deles. Então, foi aí que eu entendi que eu sou parte de uma comunidade, né, que eu sou parte de um movimento, e que eu tinha que prestar atenção nisso, principalmente quando a gente está falando de RH. Então, aí me leva, né, foi esse o período que eu fiquei no UES, eu acho que foi em torno de 8 meses, e aí enquanto eu tava lá, eu tava aplicando para outras empresas porque eu queria voltar para a área de RH. Então, o departamento de RH no UES era muito pequenininho, não tinha muito assim, muita chance de crescimento, e eu queria crescer, né? Queria entrar numa empresa que fosse maior, que pudesse me pagar mais e tal. Então, eu comecei a aplicar. E dentre essas aplicações, fui fazendo as aplicações ativas mesmo em sites, né? Indeed. Na época, o LinkedIn não era assim tão forte ainda. Acho que nem sei se já existia, mas foi mais, eu acho que foi pelo Indeed que eu encontrei essa vaga, e era de HR Coordinator numa empresa que chama Trinity Wall Street.
Então, saí aplicando para vagas de forma bem ativa, assim, de sites, né, de aplicação. Então, era o Indeed, na época que tava bem grande, e o LinkedIn não era tão forte para recrutamento ainda. E eu consegui essa vaga. Era uma empresa de real estate, na verdade, era o que eles faziam, né, como se fosse imobiliária. Eles tinham prédios e tinham propriedades que eles alugavam ali em Manhattan. E era parte de uma igreja famosa lá em Wall Street, e que tinha, assim, mais ou menos a hierarquia de uma igreja, porque tinha um reitor, que era como se fosse o CEO da empresa, mas do resto era toda uma empresa, né, conforme você consegue imaginar. E era uma empresa com hierarquia, com departamentos diferentes, né, e atuava com esse serviço de aluguel de propriedades, né, de escritórios e de apartamentos ali em Manhattan. Então, eu consegui essa vaga fazendo o processo seletivo mesmo. Eu lembro que na época eu tive um career coach também, e ele me ajudou a me conectar com algumas pessoas na área de RH, fazer informational interviews, que são entrevistas que você faz com as pessoas já da área para entender como que é a área e para, né, receber recomendações. Mas essa vaga que eu consegui foi diretamente com um site de busca. Então, teve alguns testes, alguns assignments durante o processo seletivo, e foi um processo seletivo que eu lembro que durou bastante, assim, foram uns 3 meses, porque era no fim do ano, e eles tiveram, acho que esse meio tempo, né, de férias, então demorou bastante, e eu tava com ansiedade a mil, então eu lembro que demorou bastante, e eu tive algumas tarefas, assim, tinha que escrever alguns e-mails, né, para eles entenderem como que era a minha forma de me comunicar. Teve algumas entrevistas, teve entrevista com quem ia ser minha chefe, com o time, teve entrevista com a chefe da minha chefe, que era a chefe do financeiro. Então teve um processo, assim, bem completo de RH, o que foi ótimo para eu já experimentar, né, um pouquinho de como que funcionava o processo seletivo aqui nos Estados Unidos. E eu me apaixonei pelo time, pela minha chefe. Ela foi, assim, minha mentora de começo mesmo, e ela super apostou em mim, porque o meu inglês não era muito bom. Quando ela perguntou o que eu tinha de diferencial, eu falei que eu sabia escrever com jeitinho, que eu sei que a língua, né, inglesa, a língua americana, eles são muito diretos ao ponto, e eu, como uma brasileira, eu gosto de explicar as coisas com jeitinho. Então era isso que eu trazia da minha cultura para o trabalho que eu ia fazer, e ela adorou essa resposta. E a gente teve uma entrevista, assim, muito legal, muito vulnerável até, que eu contei pra ela, né, a minha história, eu contei pra ela o momento que eu tava vivendo. Ela também compartilhou várias coisas da vida dela. E aí eu comecei a trabalhar lá com ela, sendo mesmo minha mentora. E uma das histórias que eu sempre conto é que numa reunião com todo o time executivo da empresa, era uma empresa particularmente, né, média, tinha em torno de 200 empregados. Ela, só com um time de executivos, eu fui pra reunião com ela, esperando, assim, que eu fosse só anotar as coisas, né, como um suporte pra ela. E aí, no meio da reunião, eles estavam falando de programas, né, que eles iam começar a aplicar para os funcionários. Ela me perguntou qual que era a minha opinião sobre aquilo que eles estavam decidindo. E eu lembro que eu fiquei, assim, vermelha, roxa, morrendo de vergonha, porque eu achava que a minha voz não tinha muita força, né? Não tinha por que ela perguntar pra mim quem sou eu na fila do pão para responder essa pergunta. Mas foi aí que eu comecei a entender o poder da diversidade, o poder que eu tinha como imigrante, como uma funcionária, né, como uma pessoa ali vivendo aquelas experiências, que eu podia trazer essa perspectiva para o trabalho que eu fazia, e que era muito valioso, né, para ela, para o time executivo. Eles queriam ouvir a minha opinião. Então começou o meu processo de empoderamento aqui no processo seletivo, né, no mercado de trabalho americano. Eu falo demais, meu Deus! Vou ter que fazer parte 3. A gente se vê lá na parte 3.